Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 387, ensaio teórico sobre as aparições, capítulo 6, das manifestações visuais. Então, nós vamos ter que voltar na questão 105, porque eu acredito que algumas coisas, alguns itens ficou para trás. Então é de extrema importância, aproveitando o esmiuçamento, para expor esses itens. Mas também é coisa pouca, é coisa 8 linhas, 9 linhas apenas, né? Então olha só para você ver. Na questão 105, né? Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isto de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir. Pois bem, o perispírito, ele sempre foi invisível. Composto de uma propriedade que o faz durante todo o tempo invisível. Então, é natural que quando o médium vidente vê o espírito, ele não está vendo ali o perispírito, e sim o espírito. Porque o perispírito é invisível. Mas espera lá, só para você ver uma coisa. Mas só que isso é relativo. É relativo, você sabe por quê? Porque nós sabemos, como vem um esclarecimento logo mais adiante, mas sempre soubemos disso, mas é de extrema importância quando é embasado por Hippolyte Leondenizar Rivail, aí sim podemos tecer comentário a respeito dessas questões. Caso contrário, nós temos que recuar, porque nós não podemos dizer algo que não encontra-se embasado na doutrina dos espíritos. Eu sou meio que carne de pescoço. Eu não falo nada contra a doutrina de jeito nenhum. Eu morro, mas eu não falo. Ou melhor, eu desencarno, né? Porque morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Então o processo é relativo. Você sabe por que é relativo? Porque o perispírito, ele é composto de energia, de fluidos, ou
Ou melhor, o perispírito é composto de uma matéria diferenciada tanto quanto o espírito que vive constantemente invisível, se tornando visível quando o espírito determina, quando o espírito quer. Agora, para que o espírito determine, é necessário que aquele espírito tenha conhecimento parcialmente dos desígnios de Deus, das leis, para que ele auxilie o perispírito não só se tornar visível, porque quem torna o perispírito visível é o espírito, porque o espírito é quem o comanda. O perispírito, ele vive sob o comando do espírito. Agora, como estamos dizendo aqui, como estamos esclarecendo aqui, para que o espírito faça o teu perispírito se tornar visível, esse espírito tem que encontrar-se num certo grau evolutivo. Espírito primitivo, espírito que não possui conhecimento dos desígnios das leis divinas, ele não consegue, porque não é só perispírito se torne visível, não é só pedir, é manipular as energias que circundam o perispírito, é manipular os fluidos que circundam o perispírito, é direcionar a vontade do eu sobre o perispírito. Como se o perispírito, naquele momento, fosse um ventrílogo. Você sabe o que é ventrílogo, né? Ventrílogo. Aqueles bonequinhos que aqueles, né? Ventrílogos, acho que é isso mesmo. Que aquelas pessoas manipulam. Então tem aqueles bonequinhos aqui embaixo, várias cordinhas. Então aquilo ali chama-se ventrílogo. Então o perispírito, não vamos dizer, isso é um termo meu. O perispírito com que naquele instante ele ganha vida. É uma vida fictícia. É uma vida superficial. É a vontade do espírito sobre aquelas energias que o auxilia. Nestas condições, os médiuns videntes também podem ver o perispírito.
Fora destas condições, o médium vidente não pode ver o perispírito. Para que o médium vidente veja o perispírito, ele precisa estar sobre a influência do espírito que se dá da forma como nós estamos tentando aqui superficialmente explicar. Então você observa que não é difícil. Isso é muito simples. É uma questão assim só da pessoa analisar. Olha só para você ver, ó. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível. E tem isto de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir, quer dizer, em comum. Um número inimaginável e incontável de energias, de fluidos, o circunda. Né? Vamos pensar da seguinte forma. É apenas um pensamento. Olha só para você ver. Por mais que o peixinho do aquário ele é visível, né? Ele é tangível, mas pensemos da seguinte forma, como se fosse o peixinho do aquário. Então, o peixinho não vive dentro ali do aquário. Por que que o peixinho vive ali dentro do aquário? Graças ao quê? Ah, graças à água. Não é só graças à água, não. É graças à água, Luiz. Não é só graças à água. A gente respeita quem acha que os peixes vivem graças à água. É óbvio que a água é um dos elementos que proporciona ao peixe a vida ali, aquática ou subaquática, né? Nós sabemos que a água é um dos elementos, mas é preciso entender que existe centenas de outros elementos, inclusive o oxigênio, a oxigenação da água. Porque muitas pessoas entendem o que eu estou dizendo. A água ela é composta de partículas, de moléculas. Estas moléculas precisam estar oxigenadas. Todas as moléculas precisam estar oxigenadas. Quando não oxigenadas, os peixes morrem. Não é isso mesmo que acontece? Se não for isso aí, então os livros estão errados. Enfim, os biólogos estão errados, né? Agora, quando as pessoas pegam um copo com água, né? Eu não tenho um aqui, mas tudo bem. Quando as pessoas pegam um copo com água, se ele levasse aquele copo com água a uma lâmina de um microscópio, tem gente que já não gosta de água, hein? Olha eu aqui, depois fica aí sofrendo com os rins. Então, se a pessoa pegasse um copo com água
e levasse aquele copo com água à lâmina do microscópio, ele não tomaria a água, ele jogaria fora. Por quê? Porque, olha, um número infinitesimal de seres microscópicos ali naquele copo existe de uma forma tão grande, mas tão grande, que a pessoa opta em jogar a água fora do que tomar. Mesmo a água potável, mesmo a água mineral, você entendeu? Porque não pensemos que pelo fato de água mineral, água potável, ela não tem lá algumas bactérias, algumas, né? É lógico que é menos, mas tem. Agora, eu estou dizendo essa água da torneira. Pega essa água da torneira para você ver. Você não toma, você não bebe. Agora, a composição da água, H2O. Tá. Essa. Só que não basta H2O. Existem outras moléculas ainda na água. Então, como é mesmo, agora vai faltar agora. Vai faltar agora na região aqui, vai faltar hidrogênio, oxigênio. Olha só para você ver, tá vendo? Ó, H2O, hidrogênio, oxigênio. Perdoa? Você perdoa? Porque é muita coisa para uma cabeça só. A cabeça aqui tá cansada um pouquinho. Mas eu tô tentando mostrar para você é que o peixe vive graças também ao hidrogênio, ao oxigênio que ele encontra na água, né? Se essas moléculas de hidrogênio, de oxigênio não existe ali, ele vira o papinho para cima, morre. Então, o que eu quero dizer com isso? O que nós estamos querendo dizer com isso? O perispírito também, ele vive mergulhado num oceano de fluidos, de energias, de elementos, de matérias, por que não? De moléculas, né? Mas é um número, assim, de acordo com o nosso raciocínio, é um número que não existe para nós, de tão elevado, de tão grande. Mas graças à evolução do espírito, ele manipula, o espírito manipula estas energias, esses fluidos todos, essas moléculas, essas matérias todas, levando o perispírito, fazendo com que o perispírito se torne vaporoso, se torne tangível. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é Kardec quem nos diz. Então, muitas pessoas às vezes dizem assim: eu vi o espírito de fulano de tal. Não. É preciso muita cautela nesta hora, porque às vezes a pessoa viu o perispírito daquele espírito. Você entendeu?
Outra coisa, esse perispírito, dependendo da evolução do espírito, esse espírito pode, assim, multiplicar aquele perispírito em milhões, para que aquele perispírito o represente onde ele, espírito, está sendo evocado. Ora, gente, nós temos falado a respeito da expansão, nós temos falado a respeito da radiação e da irradiação. E agora nós estamos falando a respeito da centelha do espírito, que é nada mais, nada menos que o perispírito daquele o eu que chegou à irradiação, à expansão, à radiação e à irradiação. Porque nós sabemos que a expansão é uma coisa, radiação outra, irradiação outra totalmente diferente. Como Dr. Bezerra de Menezes se apresenta em várias casas espíritas ao mesmo tempo, no Brasil e no mundo. Será que as pessoas não raciocinam, não? Que todos ali significa uma partícula, uma centelha de Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo, todos vamos pensar, às 19h30, Dr. Bezerra de Menezes se apresenta em 200 casas espíritas no Brasil. Ele se apresenta. Será que realmente é Dr. Bezerra de Menezes que está se apresentando? Ou é o teu perispírito conduzido por ele nas mesmas condições que estamos esclarecendo aqui? Muitos dizem, ele solicita que outros amigos passem por ele. Mas será que o fato dele pedir para que outros amigos passem por ele, ele mesmo com essa atitude, não estará, de acordo com essa atitude, ele não estará incentivando a mistificação? O processo apócrifo? Será que não está incentivando os trabalhadores a um processo já desde o princípio errado? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque é embasado aqui à luz da doutrina dos espíritos. Nós podemos dizer isso e pôr a cara que a tapa para quem quiser bater. Agora, o que muitas pessoas não imaginavam é que isso seria possível. A centelha, a vontade do espírito evoluído, ele é quem comanda o espírito evoluído. Agora, não vamos tentar separar o joio do trigo. Isso
Não é um espírito sem a meia boca como eu aqui, não. Você entendeu? Não. Isso é espírito evoluído, gente. É espírito igual o Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Leon Denis, você entendeu? Camilo Flammarion. Esses espíritos nobres que possuem eles domínio sobre essas energias, você entendeu? Eles não estão dando vida unitária aquelas centelhas, não. Aquele centro radioativo, aquele centro que é o eu, é quem comanda todos aqueles outros seres através da vontade dele. O evoluído pode fazer isso. Aquele sem conhecimento, ele não pode, porque ele desconhece a forma e as fórmulas como elas têm que ser manipuladas. Nós vamos continuar no próximo vídeo. Parece que esse cronômetro ele é contra eu, nunca é desse jeito, nem começa já termina.